Na paz do Senhor, irmãos, queremos saudar a toda a igreja e pedir que todos agora estejam voltados e atentos à palavra de Deus. Vamos meditar durante alguns minutos e colocar a nossa vida diante do Senhor para que Ele fale conosco, para que a nossa fé seja fortalecida e o Seu nome seja exaltado e glorificado no nosso coração. Nós vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós Te glorificamos e Te exaltamos, nós Te bendizemos e Te agradecemos, Pai, por esses poucos momentos que temos de meditação na Tua Palavra. Ajuda-nos, dá-nos da Tua graça, Senhor. Livra-nos de todo mal, liberta-nos de todo mal. Alcança a Tua igreja, estende a Tua mão sobre a Tua igreja, sobre os nossos irmãos em Cristo, as famílias da Tua casa de oração, os casais, os filhos. Ajuda-nos, Pai, tem misericórdia das nossas vidas, que todo mal, toda obra do maligno contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a Tua igreja, seja desfeito no nome de Jesus. Para a Tua glória nós Te pedimos, Pai. Fala conosco, dá-nos todas as condições para meditarmos em Tua Palavra, para fortalecermos a nossa fé em Tua Palavra, para fortalecermos os nossos caminhos segundo a Tua Palavra. Dá-nos da Tua graça, dá-nos do Teu poder. Nós Te agradecemos pela Tua Palavra, Senhor, pela riqueza da Tua Palavra, pela revelação bíblica e o acesso que temos à Tua Palavra, Senhor. Assim permaneça conosco, nós oramos. No poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Vamos continuar então os estudos que nós temos falado nesses últimos domingos. Na semana passada nós falamos sobre o testemunho de Deus pela criação. E falamos também sobre a imensidade da criação. E hoje nós gostaríamos de meditar a respeito de Deus e a natureza humana e depois sobre Deus e a fragilidade humana. Deus e a natureza humana e Deus e a fragilidade humana. O texto-chave está no Salmo capítulo 8, versos 3 e 4. É o salmo que nós lemos no domingo passado na igreja. E diz assim a palavra de Deus: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Eu repetirei a leitura. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Então, na semana passada, nós falamos a respeito da grandeza desse Deus que é testemunhada pela criação. E hoje nós falaremos desse lado de cá. Nós, como servos de Deus, como crentes em Jesus, olhando para essa grandeza como homens e reconhecendo a nossa natureza em relação a esse Deus eterno e infinito e também a respeito da nossa fragilidade diante desse Deus todo-poderoso. Então, lemos o Salmo capítulo 8, versos 3 e 4. Deus e a natureza humana. Um outro salmo ainda que fala também exatamente nesse mesmo contexto é o Salmo 144, versos 3 e 4. Diz assim: Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Então veja que era uma afirmativa, uma reflexão do homem que o acompanhou durante toda a sua vida, porque vendo a grandeza da criação, vendo toda essa imensidão das coisas criadas, o homem volta-se para si e fala realmente o que nós somos, para que o Senhor o estimes, para que o Senhor se volte para nós, para que o Senhor nos abençoe. Nas aulas anteriores pudemos compreender pela revelação bíblica que Deus é o Criador de todo o universo e de todas as coisas existentes, incluindo a humanidade. O homem é produto da intervenção direta e pessoal de Deus, que o criou segundo sua imagem e semelhança, que é o que nós temos em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Significa que o homem foi criado com faculdades naturais e morais semelhantes a Deus, com intelecto, emoções e vontade. Então está claro, contrariamente a todo esse conhecimento, às vezes até com uma base certa científica, e que o homem seria produto de uma outra força, de uma outra energia, uma outra força criadora, a palavra de Deus nos ensina que o homem foi criado por intervenção direta e pessoal do seu Criador, desse Deus que nós cremos. Então o homem não é objeto também do acaso.
mas o homem é objeto de uma ação amorosa de Deus, de uma ação pessoal e direta desse Deus. E naturalmente esse homem foi criado a partir de um modelo, né? Um modelo que foi estabelecido pelo próprio Deus. E quando a palavra fala que nós somos criados à imagem e semelhança desse Deus, quer dizer que nós temos essas faculdades morais, né? Intelectuais, com relação à emoção, com relação à vontade. Então tudo isso é um reflexo dessa obra de Deus na nossa vida como homens que somos. Essa afirmativa bíblica conduz a duas conclusões fundamentais sobre a natureza humana. Quando dizemos, né, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa afirmativa conduz a duas conclusões fundamentais a respeito dessa natureza humana. Então, a primeira conclusão: o homem constitui uma pequena fagulha, né? uma pequena centelha, uma pequena faísca do testemunho da existência de Deus. Nós sabemos, né? O homem é dotado, como falamos, de intelecto, de inteligência, de emoções e de vontade, e ele tem uma certa percepção do tamanho dessa criação. E ele também é um testemunho da existência de Deus, porque ele não surgiu do nada, ele surgiu de uma ação direta de Deus, pessoal de Deus. De si mesmo, Deus estabeleceu o molde ou a forma para criar o homem. Em outras palavras, o homem é um modelo de valores morais existentes em Deus. Então é óbvio, se Deus é o início de todas as coisas, inclusive do homem, Deus se utilizou de padrões morais, né? De padrões naturais que dizem respeito à sua própria pessoa. E isso é uma afirmativa muito grave, porque afirmando dessa maneira, né? Dizendo dessa maneira, nós estamos reconhecendo que esses padrões perfeitos de Deus serviram de modelo, como nós falamos, de molde, né? de forma, para que o homem fosse criado. E com essa criação, o homem então pudesse ter em sua existência alguns padrões, né? Alguns conceitos a respeito da vida. E no que diz respeito a Deus, Deus se utilizou dos seus padrões morais absolutamente perfeitos, para que através desses padrões morais absolutamente perfeitos, o homem pudesse ser criado. A partir desse molde perfeito, né? A partir desse modelo perfeito que é Deus, o homem pudesse ser criado, mas dentro de uma perfeição relativa. Kant, aquele famoso, né, filósofo alemão, disse que duas coisas me impressionam: o alto céu estrelado e a lei moral em meu interior. O alto céu estrelado e a lei moral em meu interior. Porque o homem tem essa capacidade de pensar, né, de arrazoar, de ir além. E vendo a grandeza da criação, vendo a sua própria vida, esse homem percebe que há uma causa maior, né? Há um sentido maior na vida. E esse sentido maior na vida, que é essa lei moral, toda essa criação, causa, né, uma curiosidade, né, nesse homem que busca uma razão, busca uma origem, busca um sentido na vida, busca um sentido para os poucos dias que nós temos debaixo do sol. Em sua natureza moral, o homem testemunha que é regulado por leis que têm origem em Deus, formando conceitos universais sobre a vida. Então, na sua natureza moral, nós trazemos em nossa vida um testemunho a respeito desses valores que foram estabelecidos por Deus a partir da sua própria pessoa. E são conceitos universais sobre a vida. Nós não podemos tocar. Contrariar tais leis significa minar o único fundamento que dá sustentação à vida em sua essência, o que explica a corrupção da natureza humana. Não há outra explicação senão essa. Deus estabeleceu um padrão, Deus estabeleceu um fundamento, né, para que o homem tivesse uma vida equilibrada. O homem mexe nesse fundamento, o homem mexe nessa regra que Deus estabeleceu, nessa lei que estabeleceu, e produz então esse desequilíbrio, produz então a corrupção. Então não há a menor possibilidade do homem contrariar essas leis e viver de maneira equilibrada. Automaticamente, quando o homem toca nessas leis, porque são leis estabelecidas pelo próprio Deus a partir da sua perfeita santidade, a partir da sua perfeita pessoa, é óbvio que isso causa
um prejuízo, né? Causa um efeito muito danoso na nossa vida, na vida do homem, na vida debaixo do sol. E é o que nós estamos falando. Contrariar essas leis significa minar o único fundamento que dá sustentação à vida em sua essência, o que explica a corrupção da natureza humana. Ou seja, o homem toca naquilo que preserva a sua vida. Ele toca naquilo que preserva a sua vida, naturalmente ele produz a morte. Morte que é produto da corrupção. E, em suma, a corrupção da natureza divina é produto do distanciamento de Deus e da adoção de outras leis para regulamentar a vida, conforme, né, afirma Salomão em Eclesiastes 7:29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então é claro, está absolutamente claro, que o homem tocou nessas regras. Tocando nessas regras, o homem toca nesse fundamento que dá sustentação à vida, dá razão à vida, e isso provoca desequilíbrio, isso provoca corrupção. E é o que Salomão, na sua sabedoria, também concluiu, que Deus fez ao homem reto. Não poderia ser diferente, já que o homem foi feito a partir desse molde, né, dessa forma perfeita que é o próprio Deus. Deus fez ao homem reto. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Deus é uma árvore boa, ele produziu bons frutos. E um desses frutos chama-se homem. Então Deus fez ao homem reto. Mas ele se meteu em muitas astúcias, né? Ele então criou seus próprios caminhos, criou suas próprias leis, suas próprias regras. E isso o conduziu à corrupção, porque ele se distanciou de Deus. E eu repito, se distanciando de Deus, ele se distancia desse fundamento que dá sustentação a toda a vida. Não é apenas a parte da vida, mas é toda a vida. Assim, negar a Deus para o homem significa negar-se a si mesmo, pois nenhum homem veio a existir por si mesmo. Isso também é extremamente importante. Negar a Deus é negar a si mesmo. Porque o homem depende de Deus, né? E essa é a nossa segunda conclusão. Se o homem não é produto do acaso, não é produto do acidente, o homem é produto da ação direta e pessoal desse Deus, então é óbvio que o homem passa a negar-se a si mesmo. Era como se ele estivesse se ferindo. E essa, né, da maneira mais real possível, é o que acontece. Na realidade, é o que acontece. Ferindo a Deus, nesse sentido, o homem está ferindo a si mesmo, porque ele se mata através da sua corrupção, através desse distanciamento de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. O homem traz em si esse testemunho de uma natureza moral, de uma natureza que foi estabelecida pelo próprio Deus a partir, né, de sua pessoa. Tocando nisso, a corrupção, a morte. O segundo ponto. O homem, como produto da ação amorosa de Deus, não vive por si para si. Admitindo ou não, o homem depende de Deus para viver. Ensina Paulo lá, como nós lemos na semana passada, Colossenses capítulo 1, verso 17. Deus, ele é antes de todas as coisas. O Senhor é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então é óbvio que o homem não vive apenas para si. O homem não vive por si e para si, mas o homem vive para um serviço. Por isso que o homem prestará contas a Deus. Deus mantém sob sua coordenação e controle toda a criação. Então vejam o exemplo do Salmo de número 104. Leiamos apenas alguns versículos. O versículo 24 até o versículo... Pode ser até o versículo 34, até o penúltimo versículo. Olha o que diz, Salmo 104, a partir do verso 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Ele chega a essa conclusão depois, né, de contemplar a natureza, contemplar toda a criação, contemplar o homem, contemplar as aves, contemplar os montes, contemplar o mar, contemplar a maneira como Deus sustenta toda a criação. Ele chega a essa conclusão. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Repito, não poderia ser diferente, né? A terra é produto, né? A criação é produto dessa sabedoria de Deus. Então é óbvio que ela
Testemunhe essa sabedoria, testemunhe esta riqueza. Verso 25. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam, né? Eu me lembro aqui nesse texto, às vezes, né? Veja como é uma relação paternal, né? Até uma relação bem familiar, né? O filial de um filho para o pai, de um pai para um filho. Quando a gente diz assim, olha, a forma como meu pai me olha, eu sei se ele está bravo, eu sei se ele está feliz. E às vezes, da maneira como ele me olha, eu já tremo, porque eu sei que ele não está aprovando o que eu estou fazendo. Então é mais ou menos isso. Quando o Senhor olha para a terra, ela treme, porque ela é como se fosse um filho, né? Que depende desse Criador para subsistir. Cantarei ao Senhor enquanto viver, verso 33, e cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Então o salmista conclui toda essa exploração da natureza, essa exploração da criação, dizendo, Senhor, eu só posso te louvar, eu só posso cantar o teu nome, exaltar o teu nome durante a minha vida, durante toda a minha vida, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas e o Senhor é aquele que mantém todas as coisas. Como nós lemos aqui, verso 27, todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito e eles são criados e assim renovas a face da terra. Porque não existe a menor possibilidade do homem ter vida longe de Deus. O homem depende de Deus. Por isso que nós lemos em Colossenses capítulo 1, verso 17, nele tudo subsiste. E só confirma essa realidade o salmista. Se ele corta a respiração, todos morrem, todos voltam ao pó. Porque nele tudo subsiste. Na realidade, Deus conserva toda a vida debaixo de suas mãos. Não existe nenhuma criatura nos céus e na terra, sejam visíveis, sejam invisíveis, que não dependam de Deus para subsistir. E quando nós lemos, né, o salmista falando a respeito do vasto mar, o que se fala hoje é que 7,77 milhões que há, né, existem hoje, 7,77 milhões de espécies de animais. É uma estimativa, sendo apenas 953.434 descritas e catalogadas, ou seja, um percentual bem pequeno. De 7,77 milhões, apenas 953.434 são descritas e catalogadas. Veja que grande diferença. Das espécies marinhas, 11% foram descritas e catalogadas. Segundo essa estimativa, 88% não foram nem descritas e nem catalogadas. São, né, desconhecidas das espécies marinhas. E entre as plantas, de 298 mil espécies, ela tem um número maior de espécies catalogadas e descritas, né? 215.644. Então veja a grandeza dessa criação, né? A grandeza dessa natureza, agora mais próxima de nós, né? Mais próxima do nosso ambiente terreno. Mas veja como o homem tem dificuldade, porque ele está sujeito a uma limitação natural. O homem não consegue chegar em Deus. Um outro também cientista disse o seguinte: sabemos que o número exato de livros na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos em 1º de fevereiro de 2011 era de 22.194.656. O total de livros na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos em fevereiro de 2011, 22.194.656. Mas não somos capazes de dizer, mesmo em uma ordem de magnitude, quantas espécies distintas de plantas e animais dividem o mundo conosco. Então veja o que ele está afirmando, né?
esse cientista? Ele está dizendo que todo o conhecimento científico que o homem hoje detém é insuficiente para que ele possa identificar todas as espécies de plantas, animais que existem na Terra, porque há uma limitação natural do homem, e é uma limitação, de outro lado, que demonstra a fragilidade do homem, é o nosso segundo ponto, e demonstra a grandeza desse Criador. Por isso o salmista diz, né, como nós lemos aqui, ele provavelmente e certamente não sabendo desses números, chega a essa conclusão, como se fosse uma paráfrase desse cientista. Ele diz: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Então, que maravilha, porque nós temos e nós sabemos, né, até cientificamente, que todas elas cumprem o seu papel, cumprem o seu propósito dentro desse ciclo da vida, né? Então nós louvamos o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Agora, então, esse foi o primeiro ponto, Deus e a natureza humana. Agora, Deus e a fragilidade humana. Salmo capítulo 90, verso 3, nós lemos, né, nessas semanas anteriores, o Salmo capítulo 90 e o versículo 2, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és dois. Agora a gente vai para o próximo versículo, verso 3. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, né? O que Moisés está falando nesse salmo, né? A respeito dessa fragilidade do homem, dessa transitoriedade do homem que não é nada, como se Deus estivesse desafiando o homem, né? Era como, ainda não é nessa proporção, era como se você desafiasse uma formiga. A formiga não tem como responder, porque ela é muito menor do que nós. Agora, levando esse exemplo para essa realidade, que é muito maior, porque Deus é infinitamente maior do que nós, é a mesma coisa. Quando Deus diz, tornai filhos dos homens, Deus reduz o homem ao pó e diz, então volta, né? Desafia o homem não pode fazer nada. Então, mesmo dentro desse exemplo que eu disse, do homem como uma formiga, o homem em relação a Deus ainda é muito pior, porque em relação a uma formiga nós temos ainda, né, uma proporção de tamanho, mas em relação a Deus, a nós, não há proporção de tamanho, porque Deus é infinitamente maior do que nós. Então Deus está desafiando, voltai, né? Desafia o homem, retorne o homem, reaja ao homem, e o homem naturalmente não tem como reagir. Não tem como reagir. Então, daí a razão de ser da fragilidade. Deus é a fragilidade humana. As indagações e os questionamentos do homem são risíveis, porque provocam riso, né? Um Deus desse tamanho, um homem desse tamanho, que postura esse homem tão pequeno pode ter diante desse Deus? Então, quaisquer indagações nossas, questionamentos a respeito de Deus, da sua justiça, do seu poder, da sua santidade, porque ele faz isso, porque não faz aquilo, ou porque ele não faz de maneira diferente, né? O homem quer ser conselheiro de Deus. A palavra diz que ninguém foi conselheiro de Deus, ninguém deu a ele primeiro, mas o homem quer se colocar como conselheiro. O homem quer, né, falar a respeito das suas conclusões das coisas. O homem quer opinar. Então essas indagações, esses questionamentos do homem realmente são risíveis, porque provocam riso, são grotescas e chegam a ser até ridículas diante desse Deus. A semelhança desse diálogo, né, que podemos usar como exemplo de Jó com o Senhor. Então abra aí Jó, capítulo 38, e vejam, não esqueçam que esse não é nem um diálogo, na verdade, é um monólogo, porque nós leremos aqui, Jó coloca a mão na boca, ele não quer responder, quando Deus manifesta a sua soberania, manifesta uma parte do seu poder, né? Uma pequena parte do seu poder diante da grandeza do homem, o homem fala, eu coloco a mão na boca e não responderei mais nada, porque não há nenhuma argumentação, o homem não tem defesa. Eu disse nas aulas anteriores, Deus não pode ser colocado na cadeira dos réus. Deus não precisa de advogado, Ele é o próprio advogado, Ele é o próprio soberano. Não há nenhuma tese, né, de defesa, ou não há nenhum argumento que nós poderíamos utilizar para derrubar, né, a tese de defesa do Senhor, porque Ele é o Senhor soberano, Ele é o Senhor eterno, Ele é a verdade, Ele é a própria verdade. Então vejam, por exemplo, aí, Jó capítulo 38,
Porque eu estou dizendo isso dentro dessa fragilidade, né? Repito, o caso de Jó era um homem reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, em tese, como ele era um homem totalmente diferenciado, um homem santo, um homem de Deus, ele teria condições de chegar-se a Deus e responder alguns questionamentos a respeito de Deus dentro dessa revelação. Ele era um homem santo, ele teria condições disso. Mas mesmo no exemplo de Jó, que é o que é mais maravilhoso na Bíblia, ele não teve condições. Então veja, por exemplo, capítulo 38, versos 1 a 3, ele diz assim a palavra de Deus: depois disso, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Ou seja, Deus está dizendo que Jó era um ignorante. Diante de Deus, Jó era um ignorante. O homem justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, é um homem que, em tese, conhecia mais a respeito da retidão, da justiça, do temor a Deus, mas diante dessa santidade, diante desse Deus, diante dessa grandeza e dessa soberania, o homem não tem conhecimento. O homem é um ignorante. Verso 3: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te responderei e tu me farás saber. Aqui nós temos um grande problema, porque como é que o homem se cinge, né, das suas razões, dos seus argumentos, da sua inteligência e responde a Deus? Então não há nenhuma roupa, né? Como eu disse, não há nenhum argumento, não há nenhuma tese de defesa, não há nada que o homem possa utilizar para responder a Deus. E é que o Senhor está dizendo, como Deus está desafiando a Jó como homem: você se cinge como homem, eu vou te responder eu vou te perguntar como Deus e você me responde como homem. E depois os irmãos leem todo o capítulo. São questionamentos, né, maravilhosos a respeito desse todo poder, desse Deus Criador. Versos 18 a 20, ainda no capítulo 38: tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo, se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa? Versículo 21, tu sabes porque nesse tempo eras nascido, naturalmente eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Lembrem que a luz se movimenta numa velocidade de 300 mil km por segundo. E o Senhor está perguntando para Jó aqui: tens ideias da largura da terra? Onde está o caminho para a morada da luz? Quantas trevas, onde está o seu lugar? Então veja que coisa tremenda aqui, né? Que questionamento tremendo. Mas continuando, no capítulo 40, versos 1 a 8. Disse mais o Senhor. Jó não responde nada, né? Jó não, óbvio, não tem nenhum homem teria condições de responder ao Senhor, né? Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com Todo-Poderoso? Eu estou lendo Jó capítulo 40, agora verso 2. Quem assim argue a Deus, que responda. Verso 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, essa foi a resposta de Jó: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei. Duas vezes, porém não prosseguirei. Então essa é eu diria que é uma prova que você entrega em branco. Não tem como responder nenhuma pergunta. Eu repito, Jó era um homem diferenciado. Ele era diferenciado não porque ele afirmou que era diferenciado. Deus disse que Jó era um homem distinto. Esse homem distinto, que em tese teria condições de responder a Deus dentro dessa santidade, dentro dessa grandeza, dentro dessa justiça, ele diz: eu não responderei, eu sou indigno, eu não tenho resposta. Ele pegou a folha dessas perguntas dissertativas e respondeu em branco: eu não sei as respostas, eu tiro 0, eu não tenho como responder, eu não tenho como ser aprovado nessa prova. Mas continuando, ele diz: põe a mão na minha boca, né? Não direi nada, eu simplesmente não direi nada, não há como dizer nada. A partir do verso 6, do capítulo 40. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó:
Deus continua provocando Jó. Cinge agora os lombos como homem, de novo. Eu te perguntarei, tu me responderás. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Deus continua. Deus não aliviou para Jó. Jó, continua, cinge o teu lombo como homem, eu vou te perguntar e você me responderá. E naturalmente que Jó não conseguiu responder a nenhuma dessas perguntas, né? E a conclusão desse monólogo, né? Porque não é diálogo. Se houve um diálogo, houve uma resposta bem pequena de Jó, né? Mas toda aquela argumentação, agora Jó fica totalmente calado, né? Porque os irmãos conhecem a história. Até então, quando os amigos de Jó o acusaram, né, a respeito da sua vida, colocar em dúvida a sua justiça, a sua retidão, Jó responde à altura. Jó não, em nenhum momento ele recua, mas ele responde porque ali ele está cingido de homem, nas suas razões como homem, respondendo a homens. Agora, quando ele está cingido de homem, ou cingido, né, das suas vestimentas, das suas razões de homem, para responder diante de Deus, Deus não são os seus amigos. Ele coloca a mão na boca e muda totalmente, né, de postura. As respostas que ele deu no passado, agora ele diz, eu me calo e não digo nada. E no capítulo 42, versos 1 a 6, então respondeu Jó ao Senhor, foi isso que ele respondeu. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. É uma ignorância. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó continua admitindo a sua ignorância. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então aqui nós temos a conclusão de todo homem que se chega perante Deus. Homem, nesse caso, não se esqueçam, nós não podemos ignorar esse fato de que Jó era um homem distinto. Esse homem distinto, nesse contato com Deus, né, nesse desafio feito por Deus, ele diz, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Todo aquele sofrimento, que não foi pouco. Jó sofreu com a sua saúde, Jó perdeu a sua saúde, perdeu a sua família, perdeu seus bens e, além de tudo, ele perdeu a sua dignidade, ele perdeu a sua fama, ele perdeu também o seu nome, né? Pelo menos na sociedade em que ele vivia, já que o sofrimento que ele suportou dentro daquele contexto, pelo menos dos homens, né, que o acusavam, aqueles amigos que o acusavam naquela sociedade, não era um sofrimento digno de um homem justo, de um homem reto, justo, de um homem temente a Deus. Mas vejam que nesse encontro com Deus, o resultado não é outro. Todo sofrimento se esquece, toda dificuldade se esquece, toda enfermidade se esquece, todo luto se esquece, toda perda se esquece. Vejam, os irmãos não se esqueçam que Jó perdeu os filhos. Jó não perdeu a sua esposa, mas perdeu os filhos. Jó perdeu os seus bens, mas quando ele teve esse encontro com o Senhor, tudo isso perdeu sentido. Toda a sua argumentação, todos os seus questionamentos, todas as suas perguntas simplesmente caem por terra. Era como se todo aquele sofrimento fosse apagado. Agora, diante de Deus, não há mais pergunta, há apenas abominação, há apenas humilhação, porque diante de Deus é o que nos resta. Nós, homens, cingidos na nossa razão, não temos a menor condição e a menor capacidade de responder diante desse Deus. Por isso ele termina dizendo isso, né? Não, eu vou te perguntar e o Senhor irá me responder. O Senhor me perguntou, eu não pude responder nada, mas agora, Senhor, eu quero direcionar todas as minhas perguntas para Ti, dentro da minha humildade, para que o Senhor me responda, porque eu sei que o Senhor tudo pode. Nenhum homem cingido de suas razões consegue confrontar Deus, pois não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. É o que está lá em Provérbios, capítulo 21, verso 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O Senhor não pode ser pressionado, ele não pode ser pressionado contra a parede,
Por exemplo, a época que nós estamos vivendo, nós não podemos questionar a Deus nesse sentido como se Ele estivesse falhando, como se Ele estivesse errando, sobretudo com a igreja de Cristo, sobretudo com as suas ovelhas, sobretudo com aqueles que Ele mesmo afirma que cuida como a menina dos seus olhos. De repente nós estamos questionando a Deus como se Ele tivesse se esquecido de ser bondoso, de ser misericordioso. Mas o que Salomão diz é que contra o Senhor não há sabedoria, não há inteligência, não há conselho. Não há. É uma perfeição tão absoluta que o homem não consegue penetrar. O homem não consegue argumentar. Não há tese de defesa, né? Nós, para aqueles que são da área jurídica, se Deus ajuiza uma ação contra o homem, o homem é indefeso, o homem está indefensável. No nosso sistema jurídico, há um princípio do devido processo legal, da ampla defesa do contraditório, e isso dá legitimidade ao processo. O homem precisa se defender. A outra parte precisa se defender, precisa apresentar suas razões para saber se a parte adversa, né, o outro litigante, está dizendo a verdade, se há direito ou não há direito. Mas diante de Deus não há esse tipo de questionamento, porque contra Deus não há sabedoria, não há inteligência e não há conselho. Ou como diz Isaías, né? Ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Está lá em Isaías capítulo 45, verso 9. Ai daquele que contende com seu Criador. Realmente é uma coisa bem ridícula, né? Um homem contendendo com um Criador que é infinito. Então, ainda dentro dessa proporção, né? Um caco de barro entre outros cacos. Mas diante desse Criador, não há nenhum argumento. Por que tu fazes isso? Por que tu não fazes isso, né? Ou a tua obra não tem alça, a tua obra não tem sentido, o Senhor falhou. Deus não falha. A trama dos homens é motivo de riso do Senhor. Também isso está lá no Salmo capítulo 2, versos 1 a 5. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O homem desafiando, né? O homem desafiando o Senhor. E aqui diz o texto que são homens poderosos, são reis, são príncipes, ou seja, são pessoas que em tese detêm o poder, pessoas que em tese teriam condições de se voltarem contra o Senhor, de questionarem, né, a autoridade, a soberania do Senhor. Só que na sequência do texto diz assim: ri-se aquele que habita dos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Ou seja, o homem vem com toda a sua pompa, com a sua arrogância, com o seu poder, pensando que é alguma coisa. O Senhor dos céus, diz o salmista, ele ri. Ele zomba, porque nenhum homem pode chegar diante desse Deus com as suas razões, cingido das suas razões, para colocá-lo na parede, para pressioná-lo. Por isso que Paulo diz, né, que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Está lá em 1 Coríntios 1, 25. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Se é que nós poderíamos fazer alguma comparação, né? Mas não tem comparação, não tem como tirar esse braço de ferro, né? Um braço de ferro com nada, um braço de ferro com vácuo, um braço de ferro com vazio, um braço de ferro com aquilo que não é, aquilo que não existe. Então, Paulo até aqui está sendo, né, bondoso com o homem, como se o homem, na sua força, pudesse desafiar a Deus, ou como se existisse alguma fraqueza em Deus, como se existisse alguma loucura em Deus. Mas ele está dizendo uma linguagem totalmente figurada. Se existisse alguma fraqueza de Deus, a sua fraqueza seria mais forte do que toda a força do homem, todo o poder do homem. Se existisse alguma fraqueza, né, como eu disse, em Deus, não seria mais forte do que, não seria mais fraca, né, do que todo o poder do homem. E se existisse alguma sabedoria ou alguma loucura em Deus, né, se existisse alguma loucura em Deus, essa loucura ainda assim seria mais sábia do que o homem mais sábio de todos os homens, né? Concluindo,
Apenas sob a perspectiva divina é que o homem tem uma relativa compreensão de sua fragilidade. Isso é importante, irmãos. Apenas sob a perspectiva divina é que o homem tem uma relativa compreensão de sua fragilidade. Quando o homem não olha para o céu, ele pensa que é alguma coisa. Quando ele olha para o céu, ele descobre que não é nada. Por isso que longe de Deus, o homem pensa que é alguém. Agora, perto de Deus, o homem sabe que nada é. Nenhum esforço humano é suficiente para suprir a falta de Deus. Nada há que possa ser utilizado como parâmetro para comparar ou para confrontar a Deus, o que torna impossível a tentativa do homem de compreendê-lo a parte de sua revelação. Isso é importantíssimo também. Está lá em Isaías capítulo 12, Isaías capítulo 40, perdão, Isaías capítulo 40, versos 12 a 26. Eu repetirei a leitura. Nada há que possa ser utilizado como parâmetro para comparar ou para confrontar a Deus, o que torna impossível a tentativa do homem de compreendê-lo a parte de sua revelação. Depois, os irmãos leiam Isaías capítulo 40. O homem não é nada, as nações são perante ele como menos do que nada. A quem me comparareis? Ou com que me comparareis? Né? Com quem nós poderíamos confrontar a Deus? Você tira todo esse parâmetro, então nós ficamos no nada, ficamos no vazio. Se não há nada que possa ser utilizado como parâmetro para que a gente possa comparar a Deus, para que a gente possa contrastar a Deus, então nós não temos nada. Nós só podemos comparar a Deus e contrastar a Deus com Ele próprio. Deus é o único parâmetro de si próprio. Deus é a única forma, né? O único método de comparação dele próprio. Fora dele não há nenhum outro elemento de comparação, nenhum outro elemento de confrontação. Depois os irmãos leem Isaías capítulo 40. Daí a importância e a essência da revelação divina. A revelação divina é o único caminho viável e possível para que se possa ter um certo conhecimento de Deus e, em consequência, da fragilidade do homem. Também está muito claro, né? É até lógico. Se Deus está fora de todo parâmetro, de todo elemento de comparação, de todo elemento de confrontação, então nós não teremos como conhecê-lo. Agora, se é possível conhecê-lo, é a partir da sua revelação, porque ele usa a sua própria pessoa, ele usa a comparação, se assim poderíamos dizer, dele próprio, né? A confrontação que ele faz dele próprio, a partir da comparação e da confrontação que ele faz dele próprio, ele então se revela. Então, o conhecimento que nós temos de Deus é a partir da comparação que ele faz dele mesmo, porque no nosso ambiente terreno, na nossa dimensão terrena, não há nada que nós podemos utilizar para comparar a Deus. Por isso que, biblicamente falando, dentro dessa revelação bíblica, nós só podemos conhecer a Deus a partir da sua revelação. A partir da sua revelação. Fora da sua revelação, nós temos nada. Nós temos nada. Nós temos teses vazias, teses ocas, nós temos apenas argumentações que não levam a lugar nenhum. Mas nós podemos conhecer a Deus apenas através da sua revelação, porque nada se compara a Ele, nada se confronta a Ele. Então, louvado seja Deus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. É a fragilidade do homem, que a igreja, que nós nunca percamos de vista, né? Nunca percamos essa consciência da nossa posição diante de Deus. Nenhum homem, por mais sábio que seja, por mais poderoso que seja, por mais inteligente que seja, ou dentro do nosso contexto espiritual, por mais santo que seja, por mais justo que seja, a exemplo de Jó, nenhum homem tem a capacidade de confrontar o nosso Deus. Por isso, nesses momentos difíceis que nós estamos passando, nesses momentos difíceis que a igreja está enfrentando, cabe a nós apenas crer, esperar no Senhor, colocar a nossa vida diante dele, para que ele sustente os nossos dias, sustente o nosso coração, ele fortaleça as nossas mãos, fortaleça a nossa igreja, fortaleça as igrejas, né, espalhadas por esse mundo, para que ao final dessa provação, ao final desse momento tão difícil, nós possamos sair fortalecidos. Em nenhum momento duvidarmos do Senhor, duvidarmos das suas promessas, duvidarmos das suas obras. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde,
que Ele nos dê um final de semana abençoado e de renovação em Sua presença. Vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, agradecidos pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina coisas tão maravilhosas, Pai. Coisas que vão muito além do nosso conhecimento, muito além da nossa compreensão, muito além da nossa capacidade de Te entender, Pai. O nosso conhecimento de Ti é relativo, é um conhecimento que provém da Tua palavra, é um conhecimento que nos revela a grandeza desse Deus, que nos ama, que cuida da nossa vida, e nós queremos Te louvar por isso, Senhor. Ajuda-nos, Pai, sustenta a nossa vida, porque não há em nós nada, Senhor, não há em nós justiça, não há em nós, Senhor, retidão, não há em nós, Senhor, santidade, não há em nós nenhum valor, humanamente falando, que possa Te servir, que possa ser utilizado como um elemento de confrontação, um elemento de comparação, como se nós, na nossa razão, dentro da nossa santidade, dentro da nossa justiça, dentro do nosso poder, pudéssemos, Senhor, questionar a Tua obra, questionar as Tuas ações, questionar, Senhor, a administração do universo que Tu fazes pela Tua soberania, pela Tua supremacia. Ajuda-nos, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa os nossos irmãos em Cristo, as famílias da Tua igreja. Estende a Tua mão poderosa, Senhor, e dá-nos um domingo de bênção, Senhor, de renovação, de libertação, Senhor. Fortalece a nossa vida, fortalece a Tua igreja, Pai. Dá-nos da Tua bênção, porque nós dependemos exclusivamente de Ti. Sem Ti, nós não somos nada. Em Ti, nós somos tudo, Senhor. Permaneça conosco, nós oramos, no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Toda a igreja seja renovada esse final de semana, seja abençoada, que o Senhor nos guarde, que Ele fale poderosamente conosco. Querendo Deus, nós nos veremos em breve. Todos os irmãos se sintam abraçados. Continuemos em oração, continuemos firmes no Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos os irmãos.